Logo a secretária, velho. Já ia dizer que ela estava curtindo o feriado, mas ela chegou. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira e o motivo aqui excepcional, nós vamos estar fazendo a leitura do livro Lar Cristão e seus... Lembra aí, irmãos? O Lar Cristão Seus deveres. e seus deveres, parte 2, né? O irmão Mário não pôde comparecer hoje, e a gente vai estar continuando essa leitura que a gente está fazendo nas quintas-feiras, mas vamos continuar essa leitura hoje na sexta-feira, né? O Lar Cristão e seus deveres, do irmão Eduardo Dennett, né? E nós tínhamos parado ontem no item 2, concluímos o item 2, e vamos para esse item 3 aí, falando das esposas, né? Primeiro vem as esposas, depois vem os esposos. Então a gente vai continuar a leitura aqui do item 3, né, relativo às esposas. A escritura também não é silenciosa quanto à bênção relacionada à aceitação fiel da verdadeira posição da esposa. O apóstolo Pedro, ao escrever sobre esse assunto, especifica o caso mais difícil de todos, o de uma esposa cristã que tem um marido incrédulo. Não se deve supor que ele consinta com o casamento de um crente com um incrédulo. Isso é proibido tanto expressamente quanto implicitamente. Veja 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, e 2 Coríntios, versos 6, ou capítulo 6, versos 14 a 18. Mas, se os irmãos quiserem que a gente leia os capítulos aí, os versos que foram sugeridos aí, né? Se os irmãos não estão lembrando, a gente pode ler, viu, Jefferson? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Aí está nos falando, né, da questão de um cristão, né, não tomar como esposa uma pessoa ou uma cristã, né, entrar num relacionamento, num matrimônio com uma pessoa incrédula, né, tanto o homem quanto a mulher, né. Então, 1 Coríntios 7, verso 39, fala assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, a orientação e a direção para as mulheres cristãs, e lógico também para os homens cristãos, é ter um casamento com um cônjuge, com uma pessoa que seja também cristã. E, né, no tempo de ruína que nós estamos hoje, né, ainda mais no tempo de ruína que nós estamos hoje, isso fica mais restrito ainda, né? Se você conhece a verdade e, né, acerca do lugar de reunião e acerca da doutrina do um só corpo, né, e outras verdades que a gente tem aprendido, e sobre as questões da ruína da igreja, como a igreja se desviou daquilo que é a ordem de Deus, a gente não pode simplesmente pensar que por a outra pessoa é cristã, que, né, vamos estar assim, livres assim para casar com essa pessoa, ou sem nenhum tipo de problema, simplesmente porque é cristã, porque na verdade, né, nós temos hoje, nessa grande casa,
né? Vários, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, né? Vários tipos de cristãos, várias espécies de cristãos, ou como Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,19, né? Vasos de ouro, de prata, mas também vasos de, de barro, de madeira também que ele fala, né? Então, a gente deve evitar, né, ter um relacionamento, isso eu estou falando para aqueles que são solteiros ou que estão livres para se casar, de ter um relacionamento com uma pessoa, sendo ela, mesmo ela sendo cristã, mas que não está dentro dessa mesma comunhão, desse mesmo entendimento e conhecimento da verdade. Porque se fizer assim, né, pensando só simplesmente, mas é cristão também, né, vai entrar em julgo desigual, porque os pensamentos de muitos cristãos não estão de acordo, né, não está de acordo com aquilo que é a verdade do Senhor sobre a igreja, aquilo foi dado desde o início para a igreja. Muitos cristãos hoje, muitos sistemas, né, e ditas, abre aspas, igrejas, não seguem essas verdades. E muitas até, às vezes, professam pensamentos que são contrários à palavra de Deus. A gente gosta de falar assim, né, pensamentos heréticos, mas vamos dizer assim, são pensamentos que não são ortodoxos. A ortodoxia significa aquilo que é segundo o padrão bíblico. E muitas igrejas, abre aspas aí, igrejas, e muitos cristãos hoje, né, não seguem aquilo que é bíblico para a igreja, aquilo que Deus, né, ordenou para a igreja. E aí, se você conhece essas verdades e conhece um irmão ou uma irmã que está dentro desse sistema ou não conhece essas verdades ou não está em comunhão, né, isso aí também vai se tornar um casamento que, vamos dizer assim, não é no Senhor, porque o Senhor sempre vai guiar naquilo que vai trazer uma comunhão naquilo que os pensamentos dele, tá bom? O outro versículo foi 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. A gente sempre sabe que esses versículos aí, até o 16 Jefferson, e que consenso tem um templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A gente sabe que esse trecho aí, né, de 2 Coríntios, ele não está falando especificamente ou diretamente sobre o casamento. Está falando da questão de se entrar em sociedade, né, com outra pessoa qualquer que não seja, que seja incrédulo ou infiel ou que não está na mesma comunhão. Mas a gente sabe que o casamento ele tem esse aspecto, né, também, né, de vocês ter entrar num contrato, né, vamos dizer assim, vou falar sociedade, mas um casamento é muito mais do que isso, né? Mas tem esse teor de, né, existir ali uma, uma, uma união, uma sociedade entre duas pessoas, né? Com o objetivo ali de andarem juntas, formarem famílias, formar uma família, criar filhos, né? E viverem ali nessa relação. Aí, claro, está se falando da sociedade, por exemplo, de duas pessoas que se juntam para montar um negócio, ou qualquer outra atividade que seja, né?
E também chama a atenção disso aí. Mas se pega esses versículos aí, se aplica também, faz uma aplicação para o casamento, tá bom? Nos dando, assim, uma direção, uma orientação para não entrar num casamento onde haja um julgo desigual, uma associação ou comunhão que vai gerar uma associação ou comunhão entre um fiel com um infiel. Então, isso aí vamos dizer assim, é um aviso solene, né? E que o cristão deve realmente evitar essa situação, essa, esse tipo, né, de união, vamos dizer assim. Voltando lá para o texto, Jefferson, então foram esses os versículos que o irmão ali no texto está se referindo quando ele fala, não se deve supor que ele consinta, ou seja, o Senhor consinta, ou Paulo, né, consinta, os apóstolos consentissem, não se deve supor que ele consinta com o casamento de um crente com um incrédulo. Não há consentimento nisso. Isso é proibido, tanto expressamente quanto implicitamente, e aí tem os textos que a gente acabou de ler aí. Mas na igreja primitiva, deve ter acontecido continuamente que esposas convertidas, isto é, esposas convertidas após o casamento, se viam ligadas a maridos incrédulos e idólatras. Então, veja 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Então, mulheres e homens, né, mas ele está direcionando para as esposas, para as mulheres, que já estavam num casamento, né, elas eram incrédulas, o marido também, estavam casadas, e elas ouviram o evangelho da graça, creram no Senhor e se tornaram então cristãs, deixando, né, o paganismo, deixando a incredulidade, se tornando agora cristãs. Mas o marido não. Então, muitas se encontravam nessa situação. Aí Paulo fala, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não a parte do marido. Então, pense aí nessa situação, a mulher está casada com um homem que é incrédulo, né? Quando ela se casou, os dois eram incrédulos, vamos dizer assim, aí ela se converteu ou creu no Senhor Jesus e agora ela é cristã, o marido é incrédulo. Aí Paulo fala, todavia os casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. Então, isso aí, porque ela já entrou assim, né? Então, se porém, diga, irmã Elaine. Eu disse, Oi? Não entendi, irmã. foi sem querer, caiu água aqui na tela e eu tive que passar o pano. Tá bom, tá certo, irmã. Desculpa, mano. Tá bom, tudo bem. Então, continuando a ler a leitura, vai até qual versículo, Jefferson? Do 10 ao 11 mesmo? 16. 16. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não a parte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Aí, quando ele fala assim, que o marido não deixa a mulher, porque pode ter a situação contrária, né? O marido, os dois eram incrédulos quando casaram, aí o marido se converteu, a mulher não se converteu, só ele agora é cristão, mas aí a palavra diz que não é por causa disso, porque agora é cristão e ela continua na incredulidade, que ele vai pegar e deixar a mulher. Não. Continue casado, tá bom? E aí ele prossegue. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe.
Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o crente se apartar, desculpe, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então até o 16 aí, né, Jefferson? Voltando lá para o texto. Então, esposas convertidas após o casamento se viam ligadas a maridos incrédulos e idólatras. Aí a gente já leu o texto que ele faz referência. É desse grupo que o apóstolo fala quando diz: semelhantemente, vós mulheres, seja sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Isso é 1 Pedro, capítulo 3, verso de 1 ao 2. Então, a orientação da palavra de Deus é essa aí, né? Então, a mulher tem um marido que é descrente, ela... Aí eu vou falar uma coisa para as mulheres, né? Para as irmãs, que porventura tem um marido aí descrente, tem que ter muito cuidado, né? Porque a orientação da palavra de Deus é elas, vamos dizer assim, pregar o evangelho para os seus maridos sem palavra, né? Sem palavra. Porque muitas irmãs, às vezes, nessa ímpeto, nessa ânsia de querer que o seu marido é normal, né? A gente quer que o nosso par, aquele que é o nosso cônjuge, né? Também creia no Senhor Jesus e possa compartilhar da mesma fé, da mesma comunhão, isso é o ideal, né? E aí cria aquela ânsia ou aquela vontade de que o marido ou de que a esposa se converta. Vamos falar, né, em relação, na verdade, às irmãs em relação ao marido, se converta, que é o sentido aí de 1 Pedro 3, de 1 a 2, que o marido se converta, tal, e aí já vai pregar para o marido, evangelho, falar das coisas do Senhor, e pá, né, naquele ímpeto, quando a orientação da palavra de Deus é não ter esse ímpeto. É o que está falando aí, ó. Para que também, se algum não obedece a palavra, se algum marido não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, o que cabe à mulher fazer ela sendo cristã, e o marido não, ela mostrar, né, essa nova vida, esse entendimento da palavra de Deus, na obediência que Deus, na obediência da posição que Deus colocou ela, a posição de submissão ao marido. Então, a mulher sendo assim, obediente nisso, vamos dizer assim, né? E sendo assim, submissa ao seu marido, não vai precisar nem usar a palavra. Não vai, porque o marido vai ver o procedimento e o comportamento da sua mulher. E ele vai perceber que é diferente, né, do procedimento e do comportamento das mulheres incrédulas, das mulheres que não têm a salvação, que não têm essa nova vida, que não têm esse conhecimento da verdade, né? Eles vão ver. E isso aí, o que a palavra está falando aí, vai ser, né, vamos dizer assim, uma pregação, né, muito mais eloquente do que as palavras. Então, as irmãs têm que, né, estar vigiando muito nisso, porque a gente sabe como as mulheres gostam de falar. E aí, às vezes, né, no ímpeto, na ânsia de querer que seu marido se converta, né, ultrapassam, né, o limite
que Deus deu às mulheres cristãs, de estarem, né, quietas, de não ensinarem, né, a palavra ou a doutrina ao marido ou ao homem, né, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e aí, nesse ímpeto, querem ensinar, querem, né, falar e querem... Mas a palavra de Deus fala isso aí, né? Pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. E aí, considerando a vossa vida casta em temor. Está em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 2. Por favor, irmãos que estão em comunhão, fique à vontade para comentar, né? Eu estou fazendo a leitura aqui, de vez em quando eu dou uma paradinha para comentar, mas os irmãos também estão, né, livres para, se tiverem um pensamento, tiverem algo para falar, poder também estarem falando, tá bom? É só falar que eu paro e o irmão pode continuar falando, ou nos intervalos que eu dou um tempinho em silêncio, os irmãos também podem falar. As irmãs também, se tiverem alguma dúvida, ou queiram que seja ressaltado ou repetido alguma parte, algum trecho, por favor, também fiquem à vontade para pedir, né? Vou repetir de novo o que a gente falou ontem, que essa é uma reunião, né? Não é uma reunião formal, mas é uma reunião informal, onde nós estamos aqui juntos como cristãos, irmãos, irmãs, aproveitando esse tempo para estarmos nos ocupando com as coisas do Senhor. Então, as irmãs, né, não são proibidas de falar, nesse sentido assim, de perguntar, ou de pedir para que repita, ou que não entendeu alguma coisa, né? A questão do silêncio para a mulher é na reunião, né, da Assembleia, nas reuniões formais de Assembleia, e na questão do ensino, né, da doutrina, das coisas do Senhor, aí não é em qualquer momento, não é só na reunião da Assembleia. Em qualquer momento, numa reunião formal ou numa reunião informal, como nós estamos, as mulheres não podem estar tomando, né, a palavra para ensinar, né, as coisas, a doutrina e as coisas do Senhor, quando se tem presente aqui os varões, os homens que o Senhor colocou para os homens assim tomarem à frente dessas coisas, né? Então foi a posição que o Senhor, que Deus assim deixou, e foi a ordem que Deus assim orientou segundo a sua palavra, e nós vamos seguindo assim, tá bom? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que queira que repita? Tudo bem, as irmãs estão dando joinha aí. Vamos continuar, né? Isso equivale quase a uma promessa de que a sujeição amorosa, a caminhada cristã consistente e a pureza de vida serão abençoadas para a conversão de maridos ímpios. Então, vou repetir aqui. Isso equivale quase a uma promessa de que a sujeição amorosa, a caminhada cristã consistente e a pureza de vida serão abençoadas para a conversão de maridos ímpios. Ou, se não tanto quanto isso, é pelo menos uma afirmação de que tal é o meio designado por Deus para trazer a verdade diante da mente e consciência deles. Isso é importante, né? Porque aquilo que eu já tinha falado, o irmão está colocando aí de forma, né, bem assim, mais consistente. Então, esse procedimento da mulher é o meio, ou seja, o procedimento o procedimento cristão dela, de submissão, de consistência no caminhar cristão
e da pureza de vida, né? Quando fala ali a vossa vida casta, temor, a pureza de vida, as mulheres têm que ser puras. Então, esses procedimentos aí de uma mulher cristã, né, foram designados por Deus para trazer a verdade diante da mente e consciência deles. Deles quem? Dos maridos que não são cristãos, dos maridos que são incrédulos. Né? Se a mulher estiver dentro de um casamento em que o marido dela, é um incrédulo, ainda não creu. Tá bom? Então, esse é o procedimento designado por Deus. Essa orientação, a direção dada por Deus para que a mulher, né, ela se porte e confie, né, em Deus e espere em Deus, para que, agindo assim conforme Deus está orientando, vamos dizer assim, a possibilidade de o marido dela vir a crer por esse testemunho dado sem palavra, será, né, bem grande, bem elevado. Então, é confiar. As mulheres têm que confiar em Deus, na sua palavra. Porque é dessa forma que a consciência deles vai ser tocada. E o que de fato poderia ser mais eficaz do que a constante apresentação silenciosa de Cristo a um incrédulo durante a caminhada e a vida? É digno de particular observação que o apóstolo não pressiona a esposa a exortar seu marido a receber a verdade. É sem palavra que o marido deve ser conquistado. Pela conduta, andar, comportamento, atitude, todo o modo de vida da esposa. A razão é clara. A exortação seria a presunção de uma posição superior, esquecendo que o marido é a cabeça da esposa e, portanto, incompatível com a posição da esposa. Mas a beleza calma de uma vida refletindo no poder do Espírito, gentileza, mansidão e humildade de Cristo, constituiria, na ordem e bênção de Deus, um apelo muito mais poderoso do que suas palavras, e provaria que os meios eficazes talvez fosse a chance de ele ser trazido das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Continuar? Existem outras direções para as quais se faz necessária uma advertência para uma visão completa do assunto. Pois não podemos, com segurança, negligenciar uma única palavra que Deus, em sua eterna misericórdia, se agradou em conceder para a nossa orientação, durante o pouco tempo que estamos esperando o retorno de nosso Senhor. Me deu um estalo aqui agora, né, de comentar só uma coisa, né, para lembrar, né, irmãos, porque a gente começou essa leitura ontem, aí hoje a gente está continuando, mas só para lembrar aí para os irmãos ou irmã que não estavam ontem na reunião de quinta, né, o texto aí, o tema aí é sobre as esposas e a posição
de submissão da esposa, conforme a palavra de Deus ensina, em relação ao marido, ao esposo. Então, a esposa está submissa ao marido, o marido é o cabeça, né, no casamento da esposa. Assim como, né, a realidade dessa união do casamento, que é Cristo e a igreja. Cristo e a sua noiva, a igreja. Então, Cristo é o cabeça, a igreja está submissa a Cristo. E o casamento entre um homem e uma mulher aqui, neste mundo, nada mais é do que uma figura disso aí. Então, a gente está, no caso aqui, falando especificamente aí, né, o texto está falando especificamente sobre as esposas e sua posição de submissão, tá bom? Então, isso aqui só foi um breve resumo aqui para poder situar os irmãos aí que não participaram ontem da reunião e não ouviram o início dessa leitura, tá bom? Então, continuando aqui, vou repetir aí, né, o 4 ali, do início do 4, vou repetir. Existem outras direções para as quais se faz necessária uma advertência para uma visão completa do assunto. Pois não podemos, com segurança, negligenciar uma única palavra que Deus, em sua eterna misericórdia, se agradou em conceder para a nossa orientação durante o pouco tempo em que estamos esperando o retorno de nosso Senhor. A primeira delas é quanto ao vestuário. O apóstolo prossegue assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 4. Em total concordância com isso, pois é a mente do mesmo espírito, Paulo escreve: da mesma maneira, as mulheres, em comportamento e em vestidos decentes, se adornem com modéstia e discrição, não com cabelo franzidos e ouro, ou pérolas, ou vestidos caros, mas aquilo que convém às mulheres que professam o temor de Deus, por boas obras. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 9 ao 10, na tradução aí do irmão John Nelson Darby. Em ambas as passagens, reconhece-se a tentação que tantas vezes se apresenta à mente de uma esposa, de parecer tão bonita quanto possível aos olhos de seu marido, e ao mesmo tempo estimular e alimentar a vaidade pessoal por adornos externos e vestes caras. Então, para dar uma esclarecida aí, né, que não está dizendo aí que a esposa não deve se vestir para o seu marido, né, ficar bela e bonita para o seu marido, né, é uma coisa, vamos dizer assim, natural e que é, vamos dizer assim, louvável a mulher, né, ela se vestir para o seu marido, estar bonita para o seu marido, mas essa vamos dizer assim, esse desejo, né, não pode ser tão exacerbado, e isso até é uma coisa que acontece naturalmente mais entre as mulheres, né, do que os homens. Os homens são mais desleixados no vestir, são mais descuidados em cuidar das coisas ali do seu corpo, até por isso a gente precisa das mulheres para ajudar, né, o homem quando ele para ele se arrumar, ou para ele estar sentindo alguma coisa no corpo, mandar ele ir para o médico, porque senão ele não vai, né, não se cuida muitas vezes. Mas as mulheres têm mais essa questão, né,
né, de se arrumar, da vaidade e tudo mais. Então, elas têm que estar belas e se vestir realmente para os seus maridos, isso é bom, né? Mas isso não pode excitar o desejo de tal forma exacerbada que isso se torne, né, exagerado e ela se ocupe mais com isso do que com a questão, né, interior, aquilo que que está, como fala no versículo, encoberto no coração, o homem encoberto no coração. Aí por que falo homem, né? Porque o exemplo para o cristão de vida, né, de caminhada aqui neste mundo, o exemplo de vida é o Senhor Jesus, né? Então esse exemplo de vida é para o homem e para as mulheres também. Então, o exemplo de obediência a Deus, de caminhar obediente, de dedicação às coisas do Deus, de Deus, às coisas espirituais, o exemplo que nós temos, né, para nós seguirmos e os irmãos e as irmãs seguirem, é do Senhor Jesus Cristo. Né? Não é do irmão lá, do pastor lá, do irmão que fala muito bem, não é do outro que você admira, não, é do Senhor Jesus. Então fala ali, mas o homem coberto no coração. Então, essa deve ser a maior, vamos dizer assim, preocupação da mulher, mais do que simplesmente as coisas exterior, o vestimento, a beleza exterior, deve ser essa beleza, vamos falar assim, né? Vamos usar desse mesmo termo, né? Porque quando ela se adorna, se veste, arruma o cabelo, tudo, ela fica bela e, né, para o seu marido. Então, ela também, muito mais do que essa beleza exterior, ela deve estar preocupada, né, no seu interior estar bela para o Senhor Jesus e, consequentemente, para o seu marido. Eu tenho certeza que, né, um homem cristão, né, e até muitas vezes um homem que não é cristão, ele vai admirar muito mais o interior, né, da mulher, aquilo que ela tem ali no interior de vamos assim, virtude e de beleza do que o exterior, né? Isso vale muito mais. Vale muito mais. Então, essa exortação, por isso essa exortação aí do irmão Paulo do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e aí o irmão fala isso aí. Em ambas as passagens, reconhece-se a tentação que tantas vezes se apresenta à mente de uma esposa, de parecer tão bonita quanto possível aos olhos de seu marido e, ao mesmo tempo, estimular e alimentar a vaidade pessoal por adornos externos e vestes caras. Então, é preciso ficar bonita para o seu marido? É louvável? Mas isso não pode ser uma tentação que leve a mulher a ter essa vaidade, né, por essas coisas exteriores, né? Essas coisas da aparência. Não pode se tornar uma vaidade e acabar que a mulher aí não cuida, né, das coisas mais importantes do que essas coisas exteriores, que é o coração, né? Um coração aí incorruptível, num trajo de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus, como Pedro fala ali no final do verso 4. Alguma dúvida, irmãs, irmãos? Algum outro irmão quer também comentar alguma coisa para acrescentar? Ou teve algum pensamento? Pode ficar à vontade, irmãos. A gente conversar aqui e compartilhar um com os outros. A irmã Érica estava perguntando o nome do livro. O nome do livro, toda hora esqueço. O irmão Jefferson, o irmão Jefferson, o irmão Gedeon, pode
Fala aí o O nome do Lar livro. Cristão e seus deveres, parte 2. George, irmão George. O Lar Cristão, irmã. O Lar Cristão e os seus deveres, parte 2, do irmão Eduardo Dennett. Tá bom? É o irmão que já está com o Senhor. E é o irmão lá do Coloquei o link século. aí, Wesley. Oi? Coloquei o link aí. É o irmão que já está com o Senhor e lá do século XIX ele escreveu esse livro aí. Tá bom, irmão? Aí, se quiser ler depois, o irmão Jefferson colocou o link aí. Os irmãos, as irmãs, os irmãos que quiserem fazer uma leitura também depois, pode acessar esse link aí que tem aí o livro. A gente já leu a parte 1, não é isso, Jefferson? Estamos agora na parte 2. Correto. Só lembrando, Wesley, que os irmãos que quiserem ver, assistir também o que já foi lido, né? Só entrar no YouTube, né? Só vale se for verdade e assistir. Mas aí precisa ser postado primeiro, né, Jefferson? Porque assim, é gravado, a gente está gravando aqui no Google Meet, fica guardado lá no Só Vale Se For Verdade, aí o irmão, eu não sei se é o irmão Eric ou o irmão Michel, que tem feito esse trabalho, vai lá e aí joga essa gravação para o canal do YouTube do Só Vale Se For Verdade. Aí depois disponibiliza, tá bom? Como esse é um trabalho um pouco, vamos dizer assim, um pouco complicado, assim, você tem que fazer algumas edições, demora para fazer o download e depois, né, fazer o download para o YouTube, né, demanda um tempo. E os irmãos têm suas ocupações, né? Os irmãos trabalham, têm seus afazeres do dia a dia, então é uma coisa mais lenta, essas postagens do que está sendo gravado aqui, tá bom? Se a gente estivesse fazendo essa reunião aqui diretamente no YouTube, como alguns irmãos fazem, alguns, né, irmãos que têm canal aí no YouTube, e até o Mário também, às vezes faz isso, se a gente estivesse fazendo essa reunião diretamente no YouTube, já estaria sendo gravada já diretamente no YouTube. Aí terminou a reunião, já estava lá disponível no YouTube. Mas aqui não é assim, a gente faz a reunião no Google Meet, né? Grava a reunião, aí essa gravação fica guardada lá no armazenamento do Só Vale Se For Verdade, no Google Meet. Aí depois tem que se pegar essa gravação, fazer edição e fazer o upload ou jogar lá para o YouTube, tá bom? Aí sim fica disponível lá no YouTube. Então só estou dando essa orientação, porque às vezes a pessoa vai, né, logo, e pensando assim que vai encontrar as gravações de hoje, mas demora um tempinho aí, porque depende, né, dessa disponibilidade dos irmãos para estar fazendo essa transferência, né, dessas gravações para o canal do YouTube, tá bom? Wesley, Diga, Rita. boa noite. E por Boa que não noite. pode fazer direto no YouTube? Ainda não sei, Rita, dizer isso para você, né? Mas eu vou conversar com os irmãos. Eu acho que os irmãos que conhecem mais, como o Michel, que entende mais dessas coisas aí de gravação, de YouTube, essas coisas todas, e saber deles aí como é essa coisa, Rita. Eu não sei, não. A gente começou com o Google Meet, né? E a gente está levando assim, né? Geralmente aqui os irmãos são mais jurássicos aqui, né? Aí tem que ver os irmãos que são mais novos aí, que estão mais ligados nessas coisas aí de YouTube, de gravação, e saber, né? Mas é uma boa pergunta, Rita, né? E por que a gente não grava logo direto no YouTube, porque aí já fica gravado lá? Mas tem que ver como é esse caminho aí, viu, Rita? Que eu não sei. Certo, obrigado. Eu até creio, irmão, que deve ser porque no YouTube você faz a gravação ali já é direta. Já cai logo no YouTube. Provavelmente Isso, os irmãos preferem fazer as edições, né? Sim, sim. Porque no caso do fazendo a reunião diretamente pelo YouTube, também a gente não tem essa facilidade aqui de reunião, aqui, ó.
A gente tem aqui 34 irmãos, né, entre irmãos e irmãs, e, por exemplo, qualquer irmão, né, pode pegar, levantar a mão aí e falar e perguntar alguma coisa, né, e querer tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa, os irmãos que estão em comunhão. Pelo Meet tem essa facilidade, pelo YouTube eu creio que não. Vai ser só aqueles que são, vamos dizer assim, administradores ou participantes, ou convidados dali do YouTube, eu não sei qual é o limite de convidados que vão poder estar tendo essa participação mais efetiva, né? No máximo que pode acontecer no YouTube é você botar alguma coisa no chat lá do YouTube, como a gente faz aqui, tá bom? Então tem que ver, né, quais são essas facilidades ou dificuldades que tem no YouTube e a gente vê qual é o melhor, né? Bem, mas vamos continuar aqui, senão a gente a gente se perde aqui no fio da meada aqui, né? Então, baixa um pouquinho aí, Jefferson. A gente acabou de ler esse último parágrafo aí falando da questão, né, da vestimenta da mulher e de como ela deve se arrumar e tudo mais, e de que isso não deve ser uma coisa que leve a mulher a ficar vaidosa, e o que deve a mulher fazer é se dedicar mais, realmente, à beleza interior, né, no sentido de, né, ter um comportamento, uma atitude de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, né? Não é desprezando, né, que a mulher se arrume, se adorne, se embelece para o seu marido. Não é isso, tá bom, meus irmãos? Porque muitos pegam essa palavra, muitos aí, eu vejo isso aí, muitos cristãos e cristãs pegam essa palavra, e aí a mulher vai e né, não se cuida, não se arruma, né, não tem nenhum cuidado, e, né, vamos usar uma palavra aqui, ela fica uma baranga. Vou usar essa palavra aqui, né? Poxa, coitado do marido, né? Ela pode ser bonita, pode se arrumar e tudo, e para o marido, mas ela pega essa palavra aí e acha, e leva, não entende o que Paulo está falando aí, o que Pedro está falando aí, e usa, e faz a coisa ao pé da letra ali, e vira uma baranga, né? Uma irmã baranga, vamos dizer assim. Coitado do marido, né? Coitado, né? Acordar e tomar susto. Vou chegar do trabalho e tomar susto. Aí não, né? O que a palavra está dizendo é que tem que se arrumar, sim, tem que se embelezar, a palavra ensina isso para o seu marido, mas não, o que vale, o que é mais importante é o interior. E nem essa questão de estar se arrumando, se embelezando, fazer com que a pessoa se torne uma pessoa vaidosa, exagerada, né? Porque, sabe, aquelas peruas, nem uma coisa, nem ser baranga, vamos falar assim, não, palavreado mais direto, nem ser baranga e nem ser perua. Perua é aquela mulher, né, que fez o cabelo, aquilo, muita joia, muito coisa, né, aquela coisa para, né, aparecer assim, não. Nenhuma coisa, nem outra, tá bom? Mesmo porque a palavra fala que a mulher tem que ser modesta, né? Tem que ser recatada, então não pode estar se vestindo de forma que fique, né, parecendo uma perua, que todo mundo vai estar olhando, todo mundo está vendo, todo mundo está, né, chamando muita atenção. Não. É ela se vestir, né, para o seu marido, pensando no seu marido, e estar bonita para o seu marido, mas mais importante do que o exterior é o interior, o comportamento, né, de uma mulher cristã, que tem um espírito manso, quieto, né, recatada, casta, e aí vai, né? Tudo isso o homem vai valorizar muito, muito, muito mais do que as vestimentas exteriores, tá bom?
Não sei se deu para entender aí o que eu estou falando, se algum irmão quiser me ajudar nos comentários aqui, é importante também, né? A irmã Jeane levantou a mão. Pode falar, irmã Jeane. Boa noite, irmãos. Eu não sou casada, já sou uma senhora, mas assim, como os irmãos estão falando, que as mulheres, né, não pode também, né, se dar o desprezo, sei o quê. Se eu fosse casada, irmão, eu também não ia querer homem barango, não. Os homens também o meu marido ia ter que ser jeitoso, sabe? Não ia querer homem baranco, barrigudo, não. Eu tô sendo sincera. Desculpa a sinceridade. Ah, entendi, irmã. Entendi. Mas o que eu vejo aí hoje é que esses homens que se preocupam muito com isso aí, nessa parte exterior, né? São homens que, vamos dizer assim, caem muito pro lado feminino, viu? E não se preocupa em ser homem realmente, que vai prover, que vai cuidar da família, que vai proteger, que vai trabalhar. E aí, né, que adianta você ter um homem com a barriga tanquinho, mas que não é um provedor. Não é um homem que honra, né, como homem, em cuidar da família, proteger a esposa, prover, cuidar dos filhos, né? Vai um homem, só cortar cabelinho, malhar, tal, e aí? É muito bonito para o exterior, né? Mas, naquilo que é para o homem, a maioria desses pecam nisso aí, porque estão muito preocupados com essa parte exterior. Né? Então, a palavra nem fala isso para o homem, sabe por quê? Porque isso não é importante para o homem. E se uma mulher está achando, né, que isso é importante para o homem, vai procurar nisso em um homem, vai encontrar um monte de, vamos dizer assim, homens que não são homens, né? Homens que não honram aquilo, a posição que Deus colocou para ele, né? Se você for procurar isso, estou falando, né? Mas as irmãs que estão aí, né? A mulher tem que olhar no homem, se ele é uma pessoa honrada, se ele é trabalhador, se ele vai prover para a família, se tiverem filhos, se ele vai prover e cuidar dos filhos dela, né? Não é se ele é bonitinho, tem barriga tanquinho, tem essas coisas não, irmã. E se alguma irmã estiver procurando isso nos homens aí, vai encontrar um monte aí. Barriga tanquinho, muito bonitinho, tal, mas quando chega na hora certa de mostrar que é homem, são um bando de, vamos dizer assim, crianças, de meninos, que corre, vamos dizer assim, corre das responsabilidades de homem. Né? Então, eu sugiro para as irmãs, que assim procuram homens, né, que não olhem para isso. Né? Mesmo porque também sugiro para os irmãos que procuram, estão procurando irmãs para casar, também que não olhem para isso, é o que a palavra até está falando, é isso, né? Vai ter que olhar para a mulher que seja uma cristã, né? E que seja, né, dedicada às coisas do Senhor, né? E que se dedique assim, mais importante aí, o que ela representa no interior dela, do que até mais do que o exterior. Então, nenhum nem outro, viu, irmã? Vamos seguir aí como está na palavra de Deus. Irmão, eu entendo. O casamento, quando eu não sou casada, eu repito, o casamento, a gente casa para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, né? Mas o que você falou também está dentro do contexto do casamento. O homem é a cabeça da esposa. Como eu falei, sou solteira, mas eu participo, né, das reuniões,
como é. Já sou congregada há 2 anos, né? Só me arrumei em nome do Senhor há 2 anos. E já parto pão, graças ao Senhor, que não demorou muito, não. Eu até fiquei surpresa que o Senhor me colocou logo assim na mesa com os irmãos, já fui recebida à mesa para partir o pão. E tenho um pouquinho de entendimento sobre isso, que o casamento era para a honra e glória do Senhor, né? Mas como a mulher, né, tem que se cuidar, o homem também não vai se largar, né, irmão? Né? A mulher quer um homem cheiroso, um homem, né? Se tiver barba, barba feita, barba, né? Não vai, não vai arrancar pedaço, não. A gente só quer, né? Assim, eu sei que o irmão está falando da parte da mulher, mas assim, o desejo, eu acho que não é desejo do Senhor que eu me case, porque já tem 7 anos que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, que Ele me tirou, né, das trevas. Até hoje eu sou solteira porque eu acho que o Senhor quer me ver solteira. Mas se Ele, né, prover um varão para mim, eu sei, né, da importância do casamento, sei que eu vou ser submissa a ele, sim, em santidade, mas eu quero que o homem seja cheiroso, seja, como se vista direitinho, e todo o contexto do casamento, né? Com submissão, com mansidão. Eu não sei se o senhor me acha, eu não sei se o senhor me acha assim, mansa, porque ele não mandou um varão para mim. Mas é isso, irmão. Tá bom, irmã. Todas as coisas que a gente faz, né, tem que ser para a glória do Senhor. O casamento também está incluído nisso, mas o casamento, a gente aprende na palavra de Deus que tem os seus objetivos, né? Por que o homem e a mulher se casam? Então, a gente vê isso do início, né? O casamento, Deus criou, foi feito para que, né, tivesse o varão e a varoa, o homem e a mulher tivessem um companheiro, um adjuntor, estivessem juntos e formassem família, né? Formar família, ou seja, ter filhos, criar filhos. Então, tem esse, vamos dizer assim, objetivo lá inicial, como é falado lá em Gênesis, e tem também em 1 Coríntios, né, capítulo, se eu não me engano, é o 7 também, mas bem cá no início do capítulo 7, né, que não é para um homem solteiro ou a mulher solteira, vamos dizer assim, estar andando abrasado. Então, a palavra de Deus fala que é para se casar, né? Então, tem esses objetivos. Agora, sempre nós vamos entrar no casamento para ter família, para ter filhos, ou para, né, não andar abrasado e tudo mais, então vá, case, mas sempre pensando tudo para a honra e para a glória do Senhor, tudo, não é só casamento, é trabalho, né, e outras coisas, tudo a gente tem que pensar no Senhor Jesus. Mas o casamento tem esses objetivos aí, né? Então, não é para todo mundo o estar solteiro, né? É uma coisa, um dom, uma coisa que Deus dá para uma pessoa que ela consegue, né, ficar solteira e se dedicar completamente às coisas do Senhor. Então, cada um tem de Deus a sua vocação, né, e a sua direção nessas coisas aí. Tem muitos homens, a gente sabe aí de alguns sistemas religiosos, né, que obrigou os homens a ficar solteiro para poderem se dedicar ao sistema ali religioso, e o que provocou foi, né, catástrofes, né, vamos dizer assim, e mau testemunho nesse meio aí, né, porque muitos iam, né, querendo servir ao Senhor, claro, mas não tinham esse dom de estar solteiro, e por conta de que era obrigado a ficar assim,
né? E aí depois caiu em tentações e outras coisas mais que, né? Por uma coisa que Deus não pediu a ele para fazer isso, né? Ficar solteiro. Não pediu. Né? Então, acho que quando o Senhor fala para alguém e a pessoa tem realmente essa vocação, isso fica claro no coração da pessoa, a pessoa não vai sentir, vamos dizer assim, abrasamento, né, nem desejos, e ela vai conseguir se dedicar somente às coisas do Senhor. Mas o natural, né, e o normal de um homem e de uma mulher é eles sentirem o desejo de ter, né, alguém e estarem juntos e constituir família, né, como Deus ordenou, e, né, vamos dizer assim, realizar ou satisfazer esses desejos dentro do casamento, e não fora, tá bom? Então, são esses os objetivos aí que a palavra de Deus nos dá sobre o casamento. Vamos continuar, então, aqui a leitura. Desça aí um pouquinho, Jéssica, para ver até quanto vai aí. Não, descer, você está subindo. Para ver se vai dar para a gente terminar, né? Que falta só 5 minutos aqui, mais ou menos, tal. Dá para terminar ou a gente conclui aí nesse parágrafo? O que é que você acha? Podemos ir até terminar o ponto A, né? Que vai ter, aí depois tem um B, tem um C ainda. Tá bom. Continuando aqui, né? Então, lembrando sempre que toda essa leitura aí está voltada especificamente para a esposa, certo? Para a mulher, né? Na questão da ordem de Deus e na posição que Deus colocou para ela de submissão, né? No casamento aí, né? Submissão ao marido, que é o cabeça, tá bom? Ora, às vezes é dito que essas questões de adornos e vestes são deixadas para a consciência individual, mas é difícil entender tal linguagem à luz dessas precisas orientações. É bem verdade que, quando o coração está satisfeito com Cristo, pode não haver necessidade de sua aplicação. Mas, se for esse o caso, o menor conhecimento das Assembleias de Deus revela o humilhante fato de que elas são compostas de um número imenso de pessoas cujo coração não está assim satisfeito. Nada pode ser mais triste do que a cena que muitas vezes é apresentada à mesa do Senhor. Quando estamos assim reunidos pelo Espírito de Deus, é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. E, certamente, ao nos lembrarmos dele na morte, somos lembrados também de que, por sua cruz, o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Que contradição! Portanto, se alguns esquecidos do caráter já julgado da cena pela qual estamos passando, aparece lá com traços evidentes do Egito sobre eles. E como é doloroso para o próprio Senhor ver aqueles que estão professamente fora do arraial, carregando o seu opróbrio, com tantos sinais externos de mudanismo no vestuário e ornamentos, evidências de estarem praticamente vivos no mundo, o que quer que seja verdade para eles diante de Deus. Não é recomendável negligenciar o vestuário, ou mesmo o adorno. Por outro lado, deve-se prestar atenção a isso, mas de acordo com a palavra de Deus. Assim, Paulo diz que as mulheres devem se adornar com roupa decente
isto é, veste moderada, bem ordenada, vestes que sejam do tipo condizente com o espírito manso e quieto, de modo que possa haver adequação entre o vestido e o caráter. Ornamentos também são permitidos, mas eles devem ser feitos não de ouro ou pérolas, mas de boas obras, como convém às mulheres que fazem profissão de temer a Deus. Todas as passagens que tratam desse assunto exigem a consideração, em oração, de todas as esposas cristãs. E os resultados, certamente, seriam para a glória do Senhor, em um testemunho exterior mais distinto do lugar da rejeição, em comunhão com os sofrimentos de Cristo e da separação para a qual fomos chamados pela graça de nosso Deus. Então, aí, nesse trecho aí, ele está chamando bastante atenção, né, de a gente não seguir a moda do mundo, tá bom, irmãos e irmãs? Né? Não é seguir a moda do mundo, né? É você, né, estar nesse caráter de que nós não somos deste mundo. E isso tem que, vamos dizer assim, transparecer também nessa parte exterior nossa. A gente não está, vamos dizer assim, conivente ou concordando com aquilo que o mundo vai impondo aí como moda, como forma de vestir, como forma de se adornar e tudo mais. Ter bastante atenção para, né, saber ter o critério de ter, vamos dizer assim, distinguir aquilo que não é, vamos dizer assim, decente daquilo que é decente, tá bom? Saber fazer essa distinção, né? Então, o mundo vai apresentar uma moda, pô, isso é decente ou indecente? Vai apresentar outra, você tem que perguntar e tem que observar, isso é decente ou indecente? A gente vai ver que o mundo vai apresentar muita coisa indecente por aí, tá bom? Então, tomar cuidado nessas avaliações, nesse julgamento, né? Porque, né, não vamos ser guiados pelo mundo, nem vamos nos conformar ao mundo. Então, a pessoa olhar e a gente está igual a eles. Não, né? Tem que ter uma coisa que a pessoa vai olhar e vai ver que, pô, essa pessoa não se veste indecentemente. Se veste de forma decente, de forma, né? Então, é pensar assim, tá? Saber fazer essa distinção, se não sabe, ora ao Senhor, pede ao Senhor para dar discernimento espiritual, dar esse entendimento, tá bom? Para poder fazer essa distinção daquilo que o mundo está trazendo e está querendo impor e aquilo que a palavra de Deus nos manda a gente nos portar ou nos guiar, tá? Então é isso, né, Jefferson? A gente continua no próximo quinta-feira, aí vai ter que jogar isso aí de novo aí lá no grupo da quinta, tira o print aí, a gente vai continuar aí da letra B, tá bom? Um irmão, tem algum comentário aí, alguma coisa que queira trazer pra gente? Tá tudo tranquilo? As irmãs também, tá tudo tranquilo? Joia. Então, né, só relembrando aqui, né, hoje é sexta-feira, seria a leitura da palavra com o nosso irmão Mário, mas, né, o irmão Mário está vamos dizer assim, tipo de sobreaviso em espera, porque a irmã, deixa eu lembrar aqui o nome da irmã. A irmã Cristina Fioretti, né? Que é até a ex de Mário, né? Ela teve um infarto e está internada no hospital para fazer aqueles procedimentos de, acho que é
cateterismo, alguma coisa dessa. E aí o irmão Mário não pôde participar hoje. Então, né, os irmãos e irmãs aí, lembrar em oração aí do irmão Mário, dessa irmã, né, que está internada. E, então, a gente hoje continuamos a leitura do livro que a gente está lendo nos dias de quinta, tá bom? E na próxima quinta a gente vai continuar, né, dessa parte aí, a parte B, né, outra direção, e aí segue, tá bom? Ainda dentro do tema, falando sobre a posição da mulher no casamento, das esposas, né? E logo depois desse vem falando sobre os esposos, sobre os homens, tá bom? Então vamos estar encerrando por hoje aqui. Para a gravação, Jefferson?